Bem, Vasco, muito obrigado por aceitares esta conversa. Como tu sabes, é sempre um prazer nós falarmos os dois e admito que tenho que referenciar aqui um aspecto que é muito importante, que é, foste de empregado de mesa a sócio de um dos principais restaurantes vegan do país. E eu Ok. gosto de começar sempre com uma pergunta que é o como. Que é, como é que foi o processo que te levou a destacar nesta área e que fez com que o Filipe acreditasse em ti para hoje ser sócio do Guará? Antes de mais, agradecer-te o convite. É com um enorme gosto que aceito estar aqui contigo. Isto acontece com muita vontade da minha parte em querer fazer algo diferente na minha vida. Sou ainda um estudante de gestão, com o curso por terminar. Tenho, como é óbvio, o objetivo de o terminar, ainda que esteja ciente que estou numa área difícil. Como é que isto acontece? Isto acontece porque eu sou apaixonado pela área, tenho muita vontade de fazer coisas diferentes e ter tido a sorte de quem poderia reconhecer valor no meu trabalho, ter tido essa capacidade e desde Bom então dia. tem sido. Não, não te preocupes, é E tranquilo, porque isto é a desde, realidade da restauração. e desde então tem sido essa continuidade da minha vontade de trabalhar, inputs que eu fui dando ao Filipe, uma reestruturação completa daquilo que era o core business do restaurante, à época quando eu cheguei era a pastelaria, vontade de vender, vontade de proporcionar experiência, vontade de mostrar às pessoas aquilo que eu faço e aquilo que a empresa faz, e depois é muito trabalho, muita dedicação, uh, e eu acho, e tenho para mim, que onde eu mais me diferencio é no limite, é depois do limite, ou depois daquilo que se pretende na altura um colaborador, depois disso tudo eu ainda conseguir entregar um serviço completamente diferenciador. No lodo ou na azáfama é que se consegue ver quem é que é capaz de estar nesta área, e quando tu consegues acrescentar valor e quando tu consegues proporcionar uma experiência inesquecível para muitos clientes depois de dares ou depois de teres servido tu mesmo sozinho 60, 70 pessoas, é fantástico. Servir fora de horas para montar, não estou a dizer que isso deve ser, mas para montares a casa, servires fora de horas, a cresceres valor, a teres feito números que nunca tinhas feito, mas te aparecerem mais dois clientes, tu entrares, tu deixares entrar e servi-los como se fossem os teus primeiros clientes e os mais importantes. Isso tudo diferencia-te, isso tudo permite-te ter uma propriedade sobre aquilo que fazes muito distinta das outras pessoas, e depois se tu tiveres tudo ao teu lado, no que diz respeito à formação, educação, elegância, sentido de oportunidade, tu consegues fazer as vendas que tu quiseres, tu consegues até vender produtos que o cliente, quando entrou pela porta, não queria, Sim. nem sequer pensava que iria comprar. Tu pegaste aí num aspecto que eu gostava de aprofundar, ok? Foi quando tu entraste, na altura ainda não era Guará, era Padoca, e o foco era a pastelaria. Eu acho que isso é um aspecto que eu gostava muito de pegar nisso, que é, tu entraste com um foco de pastelaria, ao longo do processo migraram para restaurante. O que é que foi os aspectos que vocês se basearam para conseguirem esta estratégia? Na altura, são várias as variáveis que influenciam o negócio, o teu negócio ou o sucesso do mesmo. E à época, a pastelaria era o nosso forte e continua a ser, também porque vimos de uma casa cuja base era pastelaria. Um, Conseguimos perceber que não seria o caminho na localização, nessa tal variável da localização, não seria o caminho mais interessante ou mais viável para continuar com a empresa saudável. Percebemos que a pastelaria funcionaria num centro histórico, num centro de mais comércio, e não tanto num centro como nós estamos aqui, que é mais um centro de serviços. Uhum. Um, e por muito que nós queiremos, quer não, e por isso é que eu sou um ávido
defensor da restauração na vertente de restaurante mesmo, e não de cafetaria ou pastelaria. As pessoas, quando tu vais a uma pastelaria, eu pelo menos nunca tive esse tipo de consumo, porque o meu pai, como tinha alguns restaurantes, eu sempre cresci nos restaurantes, lanchava nos restaurantes, tomava pequeno almoço nos restaurantes, almoçava e jantava nos restaurantes. Aquilo que eu, enquanto consumidor, me via era a valorizar era um serviço, era um prato, era uma sobremesa, era o todo. E isso tu não consegues obter numa pastelaria, pelo menos da maneira que nós estávamos a fazer. E reparávamos que o retorno e a satisfação do cliente quando vinha almoçar ou jantar ao nosso espaço era consideravelmente maior. Sendo aí a pastelaria a cereja no topo do bolo. Mais uma característica diferenciadora, não o core business. Eu acho que ninguém vai a um sítio, sai de lá e liga à amiga a dizer: olha, pá, comi uma torrada e vi uma meia de leite, inesquecíveis. Ao passo que, se calhar, se comeres uma francesinha que ficas a saber que é de base vegetal, mas que te soube tão bem com uma de origem animal, sim, ou uma tradicional, um hambúrguer com um queijo feito à base de óleo de coco que se derrete pelo pão, e tem uma apresentação muito distinta daquilo que é comida tradicional de base vegetal, é muito mais diferenciador. Tu vais querer trazer o teu amigo, vais querer surpreender o teu pai, vais querer oferecer um doce depois de estar satisfeito com a tua refeição, vais querer oferecer um doce ao teu namorado. E nesse sentido, este espaço acaba por ser bastante agregador desses hábitos de consumo, e é nisto que estamos inseridos agora. Sim, até porque vocês não estão propriamente numa zona turística, que foi isso que tu referiste. Exatamente. Ou seja, eu acho que aí também foi buscar aquilo que é um pouco o teu aspecto diferenciador, e era isso que eu até queria retornar, que foi como nós iniciamos esta conversa, que é, tipicamente, no setor da restauração, um empregado de mesa tende a ser um tira-pedidos, e não uma pessoa que propriamente agrega valor. E se calhar por essas situações de turismo, apesar de novos clientes são sempre bem-vindos, mas por essa situação de não tinhas tanto público, tanto walk-ins quanto desejavas entrar, trouxeste aquilo que é uma característica tua, de tirar o máximo proveito de cada um dos clientes que já estavam aqui dentro. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é: sair de um empregado de mesa que tira pedidos para um empregado de mesa que agrega valor, qual é que deve ser aquele básico bem feito que tu dirias que não pode faltar num serviço ao cliente? Eu acho que terá sempre tudo que ver com a atitude. Cada pessoa tem os seus traços de personalidade e a sua formação. Eu acho que isto tem sempre muito que ver. A formação, a educação, volto a frisar, o sentido da oportunidade. Um empregado de mesa que esteja sempre na mesa também é chato, não é? O sentido da oportunidade é fundamental. É o conhecer o menu. É fundamental tu conheceres o teu menu, porque onde é que há valor no empregado de mesa? É quando resolve problemas. E o problema pode ser uma intolerância. O problema pode ser um particular gosto do cliente. Se tu tiveres noção de todos os pratos que constam na carta, se tu tiveres noção de como são feitos os seus processos, e quiseres com isso proporcionar a melhor experiência ao cliente, estás preocupado mesmo com a experiência do cliente e não com terminar o serviço para ir à tua vida, eu acho que isso é o mais importante. Depois disso tudo junto, consegues ser um host. Tens que ser um host. A pessoa, quando entra por aquela porta, tem que se sentir como se estivesse a ser recebida por ti em tua casa. Naturalmente, com algumas condições, porque essa pessoa vai pagar pelo serviço, mas tu tens que encaixar sempre como uma luva em cada mesa. Tens que ter diferentes tipos de abordagem para mesas diferentes. Não podes querer prestar o mesmo serviço sui generis a qualquer tipo de cliente. Nós recebemos vários tipos de clientes. Sabemos perfeitamente que o cliente de almoço não é o cliente de jantar. O cliente de almoço, se calhar, procura algo mais rápido, algo menos custoso,
algo mais prático para aquele momento. Ao jantar não, se calhar tens que ter outro tipo de abordagem, aí se calhar podes... A venda acrescentada também não tem que ser só ao jantar, pode ser ao almoço. Tens é que perceber muito bem aquilo que o cliente pretende e seres uma luva para encaixares perfeito as soluções que vais apresentar com os problemas que o cliente tem. Né? Eu acho que é isso que te distingue. Deixar de ser apontador de pedidos não é empregado de mesa. É uma pessoa que está ali a apontar pedidos, não é empregado de mesa. Acho que até diria uma hipérbole dizer que uma pessoa que vai à mesa apontar pedidos e que apenas saúda as pessoas quando elas chegam, quando saúda, e saúda quando vão embora, acho que não é um empregado de mesa. Terá outro nome, se calhar, não sei dizer, mas terá outro nome. Um empregado de mesa é uma pessoa que entende aquilo que são as necessidades do cliente, que entende a frequência com que o cliente vem à casa, que entende o dinheiro e o poder de compra que aquele cliente em específico tem, e que facilita as coisas. Isso o que é que traz? Traz rapidez ao serviço, traz alguma... acaba por ser orgânico o serviço e é o chamado 3 ou 4 em 1. Consegue ser rápido, simpático, agregar valor à casa e ser a cara da casa também é super importante. As pessoas, quando voltam, verem a mesma pessoa de o serviço anterior, é muito interessante porque sentem-se efetivamente em casa. E dá uma certa solidez ao restaurante. Ou seja, acho que não é confortável tu entrar num restaurante em que notes que as pessoas estão sempre diferentes, são sempre rotativas. Tens ali alguma instabilidade que não é propriamente saudável quando o cliente nota e é um cliente recorrente. Isso é verdade. E deixa-me interromper-te, nesse sentido, há uma relação que o cliente tem com a casa. E essa relação, se não for bem gerida por quem está à frente da casa, acaba por ser sempre uma perda de valor, acaba por ser um reinício forçado, sempre que o cliente que já veio cá mais do que um cliente regular, sempre que vem cá e tem que ser atendido por outra pessoa, é um recomeço. Sim, E vais perder mais tempo. Sim. Vais, se calhar, alocar de forma mais errada as tuas escolhas com aquilo que o cliente pretende. E sempre que assim é, a casa perde valor, sempre que assim é, a casa não está tão saudável como deveria estar. É assim, hoje estamos num espaço remodelado. Não sei se te sentes confortável a falar sobre isto, mas hoje estamos num espaço totalmente remodelado, uma marca nova, da Padoca para Guará. Queres contar aqui uma história ou uma lição que te levou para fazerem esta mudança que vocês estão a passar agora? Sim. Esta mudança surge inicialmente do espaço, porque mudou-se primeiro o espaço e depois mudou-se o nome. Esta mudança surge sobre aquilo que nós estamos sempre focados, que é proporcionar uma experiência melhor ao cliente, desejavelmente uma experiência superior à anterior. E ainda que tivéssemos, e posso dizê-lo já de forma confortável, porque a memória não me atraiçoa, que tínhamos a casa já sempre composta, nem vale a pena de falar de sexta e sábado, porque acho que isso qualquer restaurante à sexta e sábado tem que estar cheio. Mas durante toda a semana já tínhamos uma boa casa, já tínhamos os nossos clientes. E ao sábado, aquilo que sentíamos era que, não, nós queremos proporcionar algo melhor. Nós temos brio, isto está razoável, isto está admissível, mas não pode, ou achamos que deve evoluir. E assim foi. Tentámos colocar o espaço mais confortável, tentámos colocar o espaço mais harmonioso com aquilo que era a nossa proposta de valor, quer na comida, quer no atendimento, para tudo ter sentido. E o nome surge, e se calhar a grande lição é, o nome surge ao fim e ao cabo de uma necessidade que nós tínhamos de sermos uma marca distinguida como já éramos,
e ter esse tipo de distinção apenas ligada a nós, ou apenas ligada a quem o fez por merecer. E portanto, o guará surge, é um pássaro, não sei se é muito interessante, mas é um pássaro sul-americano, cuja cor é bastante idêntica às paredes da casa. É um simbolismo da qualidade, ou neste caso da elegância que queremos, porque é um pássaro bastante elegante, da elegância que queremos transportar para o serviço, para a comida e ao fim e ao cabo para a casa. E quer dizer que é uma nova fase. É uma nova fase com a mesma essência, o mesmo prazer em servir que sempre tivemos, mas algo que seja também distinto dos demais, porque eu creio que um conceito como nós, com a qualidade que oferecemos, ou que pelo menos nos esforçamos para oferecer, merece estar associado apenas a uma casa e não se perder por várias casas que queiram adotar esse nome. Oh, sim. Eu agora quero fazer uma dinâmica contigo, ok? Tens que escolher entre duas opções, eu vou-te fazer 5 perguntas, ok? Por isso, a primeira delas, novos clientes ou clientes mais recorrentes? Novos clientes, porque os clientes mais recorrentes eu sei que os garanto. Vender entradas ou sobremesas? Vender entradas. Tomar decisões baseadas em dados ou só na intuição? Em dados. Influenciadores ou feedbacks orgânicos de clientes? Feedbacks orgânicos de clientes, sem dúvida. E esta para quem está a ouvir. 2026, o que é que devem estar atentos para garantir que continuam a crescer? Meios de produção constantes, assegurados, consistência em todo o processo, desde o primeiro ao último momento, e o primeiro é a escolha dos ingredientes a utilizar, ao contribuinte que se tira na fatura, haver sempre uma consistência que te permita ter um plano de serviço orgânico, sustentado, e que faça jus àquilo que tu pretendes oferecer. Qualidade, muita qualidade no serviço é fundamental. Valorizar o cliente, trabalhar muito, não necessariamente muito, trabalhar muito, o quanto basta para assegurar que está a ser bem feito. Um chavão, mas é prazer naquilo que tu fazes. Eu acho que até hoje, eu sei que é uma pergunta de resposta rápida, mas até hoje é para mim um enorme gosto poder entrar aqui, ver um cliente a entrar, conhecer a cara, se não conhecer a cara, perceber o riso e a satisfação com que a pessoa tem só após eu fazer a apresentação do menu, para mim já é bastante satisfatório e motiva-me a continuar. Portanto, essa motivação aliada à consistência que se costuma dar pelo nome de dedicação, rigor, isso eu acho que quem tiver um produto com qualidade, um serviço, um produto distinto, com um serviço de qualidade e consistência nos processos, nada a falhar, nada de falta de estoques, tudo assegurado, eu acho que é mesmo muito possível continuar a crescer, ainda que o mercado ou qualquer que seja o destino do mercado, se as coisas estiverem a ser bem feitas, há cada vez menos pessoas a fazerem coisas bem feitas. Se as coisas estiverem a ser bem feitas, nós iremos garantir, ou qualquer uma pessoa que esteja a ouvir-nos, irá garantir que o seu negócio cresça. Vasco, muito obrigado. Obrigado. Tenho a certeza que agregaste muito valor aos nossos ouvintes. E uma pergunta final, que é, se eu nunca tivesse entrado naquela porta, o que é que sentes que seria o setor da restauração sem a ADESI? Um setor claramente mais desorganizado, mais amador, com menos noção daquilo que realmente importa para um restaurante estar saudável financeiramente. Acho que é isso. Obrigado. Tá?